AudioJungle. E hoje eu tenho o meu convidado aqui, que ele já chegou, Alexandre. Seja muito Olá, bem-vindo. boa tarde, boa noite, né? Para quem está nos assistindo, você não sabe onde, né? Verdade. Como é que vai, Rafa? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E hoje Maravilha. vamos falar de um tema tão interessante que acredito que tanto quem trabalha com essa área, ou pessoas que nunca ouviram falar, ou que são leigos, né? Mas que têm interesse em aprender. O bom da live é que a gente colocou o tema assim, ó, aplicado na vida. É isso. E, 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 na verdade né? Porque é um tipo de processo que ocorre a todo instante. Então ele ocorre em todos os momentos da nossa vida, né? Verdade. Mas eu vou saudar aqui a todo mundo que está entrando. Karine, minha prima. Do Domingos, meu cabeleireiro. Olha, Leopoldo, nosso colega que está fazendo parte da coleção da Avantic. legal, Vivi, Cláudio, Estúdio S, Marcos, Vanderlei. Uma galera já entrou. legal. Daniele. Mas para essa audiência que se encontra aqui nessa noite e as que vão assistir porque vai ficar gravada, se apresente, Alexandre, para que elas possam também saber um pouco do seu trabalho. Bom, legal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos, né? É sempre muito legal estar aqui com a Rafa. A Rafa é uma pessoa muito especial, ela trabalha num campo muito bacana. A gente já teve a oportunidade de estar outras vezes conversando. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já há mais de 10 anos, né? Busco explicar essas coisas que acontecem com a gente, né? Os tipos de comportamentos que se tem, os tipos de sentimentos que se tem, as emoções que se tem, e como isso influencia na nossa vida profissional, dentro das empresas, né? Por que as empresas não têm a sua melhor performance? Quais são os estímulos que estão sendo trabalhados nesses negócios, nessas empresas que impedem as pessoas de terem uma melhor performance? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode desconstruir? Que tipos de estímulos a gente pode melhorar para que você tenha uma melhor relação com o seu cliente interno, com o seu cliente externo, né? Então eu faço isso, eu uso da biologia, eu uso da neurociência, eu uso muitas vezes da antropologia, né, das questões evolucionistas, para explicar como o nosso comportamento funciona e como a gente foi feito e como isso impacta dentro do nosso comportamento, né? Muitas vezes as pessoas não gostam de sentir algumas coisas ou não gostam que as pessoas tenham determinados tipos de comportamento, mas elas não percebem que aquele ambiente é todo propício para que isso aconteça. Então a gente só deixa as pessoas mais conscientes, né, sobre o que está acontecendo naquele local e como as pessoas estão reagindo. Então eu faço esse tipo de trabalho. Também sou professor, trabalho com formações, né? E é isso. Muito legal. Esse trabalho é de realmente de se encantar, porque você entender, além de se conhecer, entender suas emoções, entender seu comportamento, você Verdade. também entender o outro, entender o que faz o outro ter certo tipo de comportamento, facilita a vida. Claro, obviamente que esse é um assunto bastante complexo, né? A gente nunca pode dizer que as pessoas vão reagir de determinadas formas. Sei lá, existem termos do tipo gatilhos emocionais, gatilhos mentais, gatilhos comportamentais. Essas coisas são muito mais mercadológicas do que funcionais. A gente sabe disso, né? A gente até tenta desconstruir esses termos no sentido de mostrar que o ser humano é muito mais complexo do que a gente imagina. E a gente vai falar aqui sobre um dos assuntos que ainda é mais complexo e demanda bastante tempo para conseguir compreender como as emoções funcionam, né? E emoções também são uma coisa, sentimentos são outras coisas diferentes, né? Então, exige muito estudo, né? Exige muita experiência para poder trabalhar isso. Existem muitos cases que você tem que testar até que aquilo se torne algo funcional. Nós mesmos
né? Como é difícil a gente mudar um hábito, a gente mudar uma rotina, né? Então, assim, imagina, se para nós mesmos é difícil a gente mudar, imagina a gente exigir isso de outras pessoas, né? Então, assim, a partir do momento que a gente percebe que existe um ambiente que colabora para uma performance melhor, a gente simplesmente identifica quais são aqueles estímulos e catalisa aquilo, né? Apresenta de uma forma mais que impulsione as pessoas para frente, né? Que impulsione aquela consciência de que você, no primeiro momento, mude racionalmente e depois você começa a ter recompensas a partir dessa mudança e isso se torna uma constante, e isso se torna um hábito positivo, né? É um tema realmente muito complexo, porque o simples que a gente vê muito por aí falar sobre as emoções, falar como é que elas surgem, como é que a gente pode melhorar a inteligência emocional, falar um pouco também. Só que na Exato. prática é um pouco diferente, porque às vezes a gente aprende que é fácil, é tão fácil que não precisa passar por um processo. Ou seja, não existe né, um passo a passo. E é por não acreditar que existe um passo a passo que às vezes a gente acaba deixando de lado. Aí eu assisti uma live sua no YouTube, que eu fiquei muito empolgada, que eu falei, nossa, ele tá falando sobre o nosso aparelho cerebral, tá explicando como é que isso acontece na prática, né? Porque quando a gente fala sobre o comportamento, sem falar como é que essas coisas surgem, fica parecendo que está desconectado. Exatamente. E aí você, Exatamente. e aí você foi explicando como é que essas emoções surgem. E eu falei, nossa, vou convidar o Alexandre para ele vir falar um pouquinho sobre esse assunto, que muito, inclusive entrou agora na live, o Marcelo, que é um colega meu da faculdade de psicologia, e a gente estava estudando no semestre passado sobre a neuroanatomofisiologia, que Aham. uma matéria que fala sobre as emoções, como é que acontece isso no aparelho, né? Sim. No nosso cérebro. Como é que geralmente as coisas. O que, que acontece com o córtex? O que, que acontece com os hormônios, né? Porque, querendo ou não, é fácil quando a gente ouve falar assim, essas lives curtas, que às vezes o palestrante, a pessoa que está ministrando no treinamento, às vezes ele passa pelo aquele assunto. Mas quando a Sim. pessoa vai realmente para o profundo, vai entender de fato de onde elas surgem, é diferente. É. Então, nesse aspecto, existe uma teoria de 1960, que é do Paul MacLean, que é a teoria do cérebro trino, né, que muita gente condena, e com certa razão, né, porque é uma teoria já antiga, mas a partir do momento que ele subdivide o nosso cérebro em três partes, e essas três partes são estruturas responsáveis por predominâncias, a gente não pode deixar de lado que a teoria do Paul MacLean ela tem um certo composto funcional. E até aí é bastante importante para as pessoas que estão iniciando agora conhecer essa teoria do cérebro trino, né? Que ela subdivide o nosso cérebro em três partes. Obviamente ela foi quebrada ao longo do tempo, à medida que a neurociência vai avançando, e ela foi desconstruída não na sua totalidade, mas em questões específicas e características, no sentido de que o nosso cérebro hoje ele funciona como uma máquina totalmente integrada. Então, ou seja, não existe mais subdivisões que funcionam de forma separada. Ele funciona hoje totalmente integrado e a 100% da sua capacidade a praticamente todos os instantes da nossa vida. Ou seja, a diferença que você usa o seu cérebro quando está jogando xadrez é praticamente 1% da diferença que você usa o seu cérebro quando está descansando, por exemplo. Então, assim, é o único órgão que nós temos que ele funciona full time, todo momento, desde o momento que você nasce até o último momento da sua vida, né? Então, assim, essa é uma característica bastante importante sobre um órgão, porque ao mesmo tempo que ele trabalha dentro dessa potência máxima a todo instante, ele tenta entregar para a gente, em tempo real, todas as percepções conscientes que nós temos daquele momento.
E a partir deste ponto é que, na minha visão, a neurociência e a psicologia começam a se unir, começam a se dar as mãos. Porque há pouco tempo atrás, a psicologia era uma ciência, a neurociência era outra ciência. E há algum tempo já que elas vêm dando as mãos e elas vêm provando as teorias de uma da outra, né? Freud foi explicado há pouco tempo sobre a partir da neurociência. Ele nem existia mais e a neurociência começou a provar que as suas teorias estavam certas. Mas por quê? Porque não existia tecnologia que mostrasse isso à época. Com a tecnologia de hoje, a gente consegue enxergar que partes específicas do cérebro estão sendo ativadas em momentos específicos. Com o advento dessa nova tecnologia, a gente conseguiu demonstrar que existem sim partes específicas que respondem a determinados tipos de processamento e você consegue fazer como um tipo de mapa de predominância, ou seja, algumas partes são mais ativadas que outras. E o que a gente descobriu foi que o sistema límbico é também um sistema relacionado com as relações emocionais que se tem. Como que se descobriu isso? Porque algo, ou um estímulo que a gente chama que interfere no meio onde você está, ou seja, o que a gente chama de atmosfera, dentro da sua atmosfera agora, nesse momento, tem vários estímulos que você está interagindo com eles. E o nosso comportamento, ele faz parte de uma constância de feedbacks com esses estímulos. Por exemplo, você agora está num ambiente seguro, a gente percebe que a sua reação é uma reação de paz, é uma reação de calma, de tranquilidade, que você está falando sobre algo que você gosta, que você está fazendo algo que você gosta. Mas a partir do momento que, por exemplo, a sua mãe está fazendo a janta e, sei lá, pega fogo na cozinha, sabe? Uma coisa que não é algo extremo, mas isso inevitavelmente vai chamar a sua atenção e o seu corpo responde a isso. O que acontece? O nosso corpo está respondendo a esses estímulos a todos os momentos, a todos os segundos do nosso dia. Alguns momentos nós tomamos consciência sobre esse estímulo, outros não. Então, o que acontece? A emoção, ela é a reação biológica que o nosso corpo traz a partir do momento que ele entra em sincronia com os estímulos que você está tendo nesse momento. Alguns são mais relevantes e você percebe, você torna eles conscientes, o que a gente chama de sentimento. Ou seja, quando você me diz, por exemplo, professor, preciso conversar com alguém porque eu estou um pouco triste hoje, aconteceu alguma coisa. Ou seja, quando você percebe que você está triste por algo, é porque essa relação emocional foi tão intensa que você se torna consciente dela. Agora, quantas vezes você se sente triste, feliz, estimulada e você não percebe que isso acontece, mas o seu corpo reage. Por exemplo, você está caminhando na rua, você passa à frente de uma loja, você dá uma paradinha numa vitrine e segue adiante. O que acontece? Se eu te perguntar, Rafa, por que você parou na frente daquela vitrine? E você disse, eu não parei em frente de vitrine, porque eu tô com pressa, eu não posso estar tempo de ver loja hoje. Mas a gente observou que sim, porque eu vim atrás de você e eu vi você parar naquela vitrine. O que é isso? É uma reação emocional que você teve por algo que chamou a sua atenção na vitrine, mas você nem trouxe isso para o seu consciente, tá vendo? Então, assim, o que acontece a partir de uma relação emocional que você tenha é a reação do seu corpo em 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto, sistema autônomo. O que é o sistema autônomo? É aquele sistema automático, ou seja, você não dá conta dele. Não é você que manda. Não é o sistema... é aquele sistema que te liga ou que te desliga, entendeu? Ou seja, você não conscientemente você não coordena ele. Segundo ponto, muscular. Muscular é o seu corpo reage em relação a isso. Por isso que a gente fala sobre as microexpressões faciais, por isso que a gente fala sobre a linguagem corporal. Então, quer dizer, se eu falo alguma coisa que você não gosta, você vai dar uma... A gente percebe no seu rosto. Se eu filmar e botar em câmera lenta, eu percebo que você reage de alguma forma. Isso é uma reação muscular que você também não comanda. Né? Involuntário. É involuntário. E o FBI descobriu isso. Por isso que Então, eles começaram a estudar a fundo que era uma forma de revelar
coisas que a Claro. pessoa não teria como esconder. Nenhum um aparelho seria capaz de revelar. Acho que deu uma trancadinha aqui. Ah, deu uma trancadinha, mas agora voltou. Então, o FBI ele descobriu isso. E Isso. hoje, não só as microexpressões, né? A gente consegue perceber isso, até como você falou. É um pequeno detalhe que a pessoa não se percebe. Na psicologia, o meu trabalho foi falando sobre a conformidade distraída, que é esse piloto automático. A pessoa faz sem perceber. Exato. Exatamente, exatamente. E o terceiro pilar é o sistema endócrino. O sistema endócrino é o que libera os hormônios e os neurotransmissores no seu corpo. Então, ou seja, você não consegue ter este comando. Então, ou seja, se você se sente com medo de um cachorro, por exemplo, é impossível o seu corpo não reagir quando se aproxima um cachorro perto de você, entende? Então, assim, é algo que você pode dominar? Claro que sim, mas aí é o que a gente entende como a gestão emocional. Você sabe que aquilo não vai te afetar, mas ao mesmo tempo você entra, né, naquele micropânico, né, naquela ansiedade momentânea, porque o seu corpo inevitavelmente reage àquilo. Aí eu pergunto, mas Rafa, por que que você reage tão negativamente a um cachorro? Um cachorro não vai acontecer nada. Aí a Rafa me explica que quando ela era criança, ela passou por uma situação específica, ou seja, veja que é um tipo de memória que te protege, que está escondida lá dentro do seu subconsciente e de vez em quando ela flora para te proteger. Entende? Mas que ela te causa uma ansiedade que você não gostaria de sentir, mas que você tenta desconstruir isso a todo momento. Por isso que nós somos tão semelhantes em matérias anatômicas, em matérias de como a gente preserva a memória, resgata a memória, ou seja, o funcionamento do nosso sistema nervoso, ele é tão similar, porém nós somos tão diferentes pelas nossas expectativas, pelas nossas experiências de vida. Então, ou seja, o que para Rafa te deixa triste, para mim talvez não. O que para Rafa deixa você, por exemplo, com vergonha, talvez para uma outra cultura não. Então, ou seja, existem o que a gente chama de emoções universais, que todo mundo sente igual, que são 7 emoções universais, né? O Paul Ekman que fez esse estudo, e ele chegou à conclusão de Eu até que esqueci desse livro hoje. Eu amo. é, exatamente. Então, assim, ele trouxe as emoções universais e depois eles têm o que a gente chama de emoções secundárias, que são as outras relações emocionais que cada cultura tem, que cada pessoa tem. E depois ele tem as emoções de fundo, né? Que são as emoções de fundo emocional, ou seja, depressão, ansiedade, né? Que são emoções que elas, elas estão no médio controle, né? Você controla, mas ao mesmo tempo você tem que se policiar porque elas aparecem também em momentos que você não espera. Então, Que a na verdade maneira... elas são construídas, né? No caso, por exemplo, quando a pessoa começa a perceber que aquela emoção ela tá vindo com mais frequência e que ela tá sentindo daquela forma, aí ela tem que começar a ficar atenta, porque mesmo ela tendo a Exato. consciência de que a tristeza é um sentimento que ela já consegue dar nome. Eu até escrevi sobre isso no meu capítulo do Ser É, Integral, da parte de então, neurociência. Eu falei um pouco sobre isso, porque quando a pessoa começa a dar nome, eu sinto tristeza porque algo ruim me aconteceu, algo inesperado me aconteceu. Mas quando a pessoa, mesmo com toda essa bagagem de informações para conseguir nomear aquele sentimento, e aquele sentimento ele volta a surgir várias vezes, aí é atenção. exatamente, exatamente. Que é o que muita gente confunde, Rafa. O que que eu vejo? As pessoas dizendo assim, essa emoção é uma emoção positiva, essa emoção é uma emoção negativa. Não existem emoções negativas. Aliás, toda a bagagem emocional que a gente traz, toda a bagagem comportamental que a gente traz, ou seja, todo o bem que um ser humano pode fazer e todo o mal que um ser humano pode fazer dentro da mesma espécie, todos esses comportamentos e essas relações emocionais, elas foram preservadas, nós temos isso, ou seja, os nossos comportamentos inatos existem porque de alguma forma
elas nos são úteis, elas nos foram úteis para que nós estejamos aqui hoje. Então, ou seja, quando você limita uma pessoa, ou quando você influi na capacidade, ou interfere na capacidade de alguém de se entristecer, por exemplo, essa pessoa, ela acaba tendo sequelas da falta desse sentimento, da falta dessa emoção. Qual é a sequela, por exemplo, de uma pessoa que não se entristece nunca? Ela não dá valor para a alegria, ela não dá valor para os momentos bons, ela não tem graus de comparação sobre o que é bom para ela e o que é ruim para ela, ela não desenvolve senso de empatia, entende? Então, o que acontece? Isso é muito sério, porque, É muito olha, quando a gente sério. fala de onde elas surgem, e aí não tem como a gente não cair no comportamento, não tem como a gente não falar sobre a Exatamente. personalidade. E às vezes o pai ou a mãe, eles não Isso, têm essa percepção de que isso. evitar que a criança tenha acesso a certos tipos de emoções Exatamente. vão prejudicar em vez de ajudar, porque não Exatamente. existe algo tão negativo que não possa ser um aprendizado. Exatamente, exatamente. O que acontece? Eles super protegem aquela criança. Super protegem até um ponto onde ela vai conhecer a tristeza na sua adolescência ou na sua idade adulta, quando ela já não sabe lidar com esse tipo emocional, entendeu? E aí a Então, ou gente volta para a seja, mente, e porque aí quando a gente, volta. porque a mente ela é treinada. Claro, E claro. quando a O gente cérebro pega um aprende. treinamento na fase adulta, não é a mesma coisa que você pegar um treinamento na fase inicial. Exatamente, exatamente. Então, ou seja, isso é que nem comer salada. Entende? Por que, que muito adulto não gosta de comer salada? Porque ele não comeu salada quando era criança. A salada é um alimento para o nosso cérebro totalmente disfuncional, porque ele não agrega ali elementos energéticos. Então, ou seja, você não tem papilas gustativas para salada, você tem papilas gustativas para o doce. Se você for perguntar para uma criança se ela prefere brócolis ou se ela prefere chocolate, eu acredito que 99,9% das crianças vão preferir o chocolate, porque a quantidade de papilas gustativas para doce é muito maior em criança, exatamente para quê? Para que ela busque alimentos que tenham glicose para dar energia a ela para se desenvolver. Então o corpo, ele foi feito dessa forma. Se você não acostuma a criança a comer salada desde pequena, ela não cria essa percepção do que é a comparação alimentícia. Então ela cresce, ela vira um adulto que come só comida industrializada, que come só doce, se torna obesa, se torna cheia de problemas, entendeu? Porque o nosso corpo também não foi feito para isso. Então, ou seja, tudo é uma questão de você conseguir dominar o seu cérebro. Eu sempre digo que o nosso cérebro ele é um elefante imenso e forte. E nós somos o indianozinho, aquele com o hashi, sabe? Que ele fica tentando domar esse elefante gigante. Se você deixa, o elefante vai fazer como ele quiser, porque é ele que manda, ele é muito mais forte. Agora, por que, que o índiozinho domina? Porque ele tem o foco de fazer com que aquele elefante imenso aprenda coisas que são importantes para ele. Ou seja, o elefante, o nosso cérebro, que ele é muito mais forte, ou seja, ele é a natureza, ele é o retrato da natureza, entrando em confronto com o nosso aprendizado social, com as leis sociais que foram criadas 200 milhões de anos depois dele, entende? Então, assim, é muito difícil você lutar contra a natureza, a não ser que você recompense a natureza, como se você estivesse adestrando um cachorrinho, que ele faz algo que você quer e você dá algo que ele quer também. Então, por exemplo, você precisa perder peso para o verão. O que você vai fazer? Você vai na academia. Mas no início é muito duro, porque o cérebro não entende por que você consome tanta energia numa academia se você vai poder precisar dessa energia num momento muito ruim. Porque há 200 mil anos atrás, momentos muito ruins aconteciam a todo momento, a toda hora. E você tem que racionalmente mostrar que aquela prática, aquele comportamento está te fazendo bem e você está ganhando coisas a partir dali. A partir desse momento, o seu cérebro começa a colocar
este comportamento dentro do seu hábito, porque ele começa a se recompensar e ele começa a ter prazer dentro de uma prática que naturalmente ele não teria. Né? Então, assim, se você não consegue perceber isso, e é o que acontece com a imensa maioria das pessoas, você vive dentro de um comportamento automático. Né? Você vive dentro daquela rotina automática, destrutiva, muitas vezes, que está te fazendo triste, que não está te fazendo feliz, que não está te levando ao teu sucesso, mas você não consegue mudar, né? É porque o primeiro passo, ele é sempre mais, não diria a palavra difícil, mas desafiador. Porque quando Ele é racionalizado. Né? a consciência, né, como hoje se ouve muito falar sobre o despertar da consciência, buscar ter a conscientização, só que Isso. existe uma diferença entre você querer e você fazer. A motivação, sim, a ação não tem valor. Só que para você ter ação, você precisa entender onde é que vem a motivação, onde vem as emoções, por que aquilo vai te levar para aquele caminho. Porque a nossa mente, ela precisa ter realmente conteúdo para que ela possa fazer a decisão. Você precisa mostrar para ela qual é o passo a passo. Senão ela não entende. Se ela não entende, ela não faz. Exatamente. E olha que coisa interessante. Grande parte do propósito de mudança de um determinado comportamento, ele tem fundos emocionais envolvidos. Sim. Por exemplo, a pessoa que quer perder peso, ela não quer perder peso porque ela não tem propósito. Ela tem propósitos emocionais muito fortes por causa disso. Ou ela está se sentindo feia, ou ela está perdendo o marido, ou ela está perdendo a esposa, ou ela não consegue se relacionar com as outras, ou ela já não cabe mais na roupa e ela se sente triste por causa disso. Então, veja bem, tem fundos emocionais que te empurram e que te impelem a alterar o seu comportamento porque você já não se sente bem com essa relação emocional ou com esses sentimentos que você já está sentindo. Então, você vai lá e tenta mudar. Quando você esquece esse fundo emocional, você tende a voltar ao comportamento antigo. Porque ele é soberano. Né? Então eu digo, por exemplo, tem aquela cena clássica do cinema, né, da menina que termina o relacionamento com o namorado e ela pega um pote de sorvete, senta na frente da TV e começa a comer o pote de sorvete, né? O que é isso? É o que? A menina se entregando? Não, porque o pote, o sorvete, ele é o quê? Ele é glicose e gordura. Tudo o que o cérebro precisa. Então, quando você come uma colherada de sorvete, o seu cérebro instantaneamente libera dopamina que te traz prazer. Ela não sabe que ela está liberando dopamina e está tendo prazer, porque ela está depressiva. O cérebro que está dizendo, olha, vamos atrás de uma glicose, vamos atrás de uma gordura saturada para que a gente tenha, para que eu te dê prazer. Então, aquilo que você perdeu totalmente por essa fase depressiva que você está, eu posso te dar, mas você me dá glicose. Entende? Então, assim, a mulher quando está grávida, que ela busca comer aquelas coisas absurdas que a gente não sabe o que é. É o que? É o cérebro comparando que tipo de vitamina, que tipo de proteína que ele precisa, e ele sugere alimentos que possam ter esse tipo de proteína ou de vitamina. E é o modelo mental que você tem que surge na sua mente. Então, sei lá, eu quero um sorvete de abacate. Pronto. Mas porque é naquele sabor que o cérebro encontrou a proteína que ele precisa para aquele momento, né? Então o cérebro ele tenta se comunicar com a gente a todo momento. O que a gente faz, o que eu tento trabalhar nas pessoas é mostrar como elas codificam esses sinais e elas entendem o seu sistema nervoso, entendem o sistema nervoso do seu cliente, né? Da pessoa que trabalha com ela, para que ela consiga descobrir quais são esses comportamentos que estão disfuncionais e tomar consciência a partir disso e ter mais força para reagir, né? E assim como o nosso tema, como elas surgem, é fazer realmente um processo investigativo. É você entender o que foi que aconteceu para aquela emoção surgir com tanta frequência ou deixar de ter aquela emoção. Exatamente. O exemplo da mulher grávida. Isso é bem típico mesmo de mulher grávida ficar procurando coisa que venha suprir um vazio emocional. Claro. Porque vem de um vazio.
E as pessoas hoje têm buscado muito, não só a mulher grávida, mas boa parte das Claro. pessoas que entram em depressão, como a gente falou no início da live, muitas vezes buscam alimentos que vão gerar esses hormônios, né, do prazer, Claro, justamente para aliviar a dor. claro. Tudo A emoção gera dor, não. Mas por que elas se sentem bem? Rafa, a única forma que o nosso cérebro se comunica com a gente é por dor ou prazer. É um processo físico-químico. O que é físico-químico? É através de impulsos nervosos elétricos que você percebe o mundo à sua volta. Por exemplo, agora, o que eu enxergo não é um celular que está na minha frente, não é a Rafa que está na minha frente, não é a ring light, não é o cenário que está na minha frente. São fótons de luz que refletem sobre determinadas estruturas e elas mandam para os meus olhos frequências elétricas que o meu cérebro decodifica e dá cor, forma, profundidade, textura. É isso que está acontecendo dentro do meu cérebro. Quando eu falo e você escuta, são ondas sonoras que batem lá no seu tímpano, eles levam isso para dentro de uma estrutura que tem ali líquidos e células que ficam se mexendo. Isso traduz numa rede elétrica que o seu cérebro decodifica como som. Então, assim, quando eu toco em alguma coisa, são células de pressão, sensores de pressão e de temperatura que enviam eletricidade para o meu cérebro. Então, o nosso cérebro ele é pura eletricidade a todos os instantes da nossa vida. Ou seja, o que acontece a partir daqui é que, a partir da codificação elétrica que você tem sobre todo o ambiente à sua volta, você tem o que a gente chama de pensamento. O pensamento é a estrutura consciente ou inconsciente sobre algo que você processou desse meio. Aí entram os hormônios e os neurotransmissores. Você vai sorrir, ficar mais feliz, se aproximar de algo que te dá mais prazer e te afastar de algo que te causa menos prazer ou te dá dor. E o cérebro vai ensinando a gente a isso. Não quer dizer que tudo o que ele decida é verdade. Por exemplo, por que a grande maioria das pessoas não gostam de estudar? Porque o estudo é algo que te consome uma energia cerebral muito forte. E o cérebro diz, para que eu vou gastar tanta energia nisso? Aí você sente e responde para o cérebro, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Aí ele, então tá bom, então vamos fazer. Tem uma frase que diz no pain, no gain, né? Ou seja, sem dor, sem ganho. Por quê? Porque isto define a nossa base de hábitos, ou seja, um hábito positivo é uma virtude, é aquilo que te atira para frente. Um hábito negativo é aquilo que te atira para trás. Então, ou seja, em ambos, tanto na virtude quanto no vício, o seu cérebro se recompensa. Agora, a recompensa dele não quer dizer o seu sucesso, entendeu? O que nós temos que fazer é unir o útil ao agradável. Entende? Por exemplo, se você acorda cedo e você caminha, isso inicialmente para o nosso cérebro ele vai dizer, olha, eu vou te causar dor, eu vou te causar dor nas pernas, eu vou te causar preguiça, eu vou tentar te segurar na cama para que isso não aconteça. Para quê? Para que você não gaste energia à toa. A gente nunca viu na selva um leão fazendo Cooper. Você já viu um leão fazendo Cooper? Vou fazer Cooper para manter a forma. Não existe animal nenhum que faça Cooper, a não ser o homem. Por quê? Porque o homem é o único animal que dominou a natureza. Hoje ele chega em casa, ele abre a geladeira, ele consome o que ele quiser. O nosso problema hoje é perder peso, não ganhar. Na selva é o contrário. Qualquer energia que você gaste à toa é um problema. Então, se você vai observar leões, você vai ver eles a maioria do tempo deitado embaixo de uma árvore. Ele só vai levantar para quê? Para fugir do perigo, para lutar, para caçar ou para reproduzir. Tá entendendo? O ser humano se deu ao luxo de, dominando a natureza, poder tomar conta da sua própria vida. Só que no fundo, o que a gente busca é zona de conforto, fugir do perigo, lutar quando for necessário
comer, né? Armazenar energia e reproduzir. Vê se não é isso. Verdade. Né? Então, assim, isso tudo se reflete em produtos que a gente consome, em lugares aonde a gente está. Então, sei lá, daqui a pouco, Isso, se a gente... Fale. isso me faz lembrar muito a questão da necessidade, né? Que nós temos como seres humanos. E a Uhum. depender da capacidade de escolha de cada um, né? Do meio que Exatamente. convive, as pessoas com quem elas se relacionam, vai aumentando o nível de percepção e de escolha. Exatamente. Ou seja, quem Exatamente. tem Que é... um nível maior, né, de condição até não só social, mas financeira, ela vai ter como escolher melhor os alimentos, o local que ela convive. Claro, claro. O que não nos exime da nossa responsabilidade. A partir do momento que nos tornamos racionais, ou seja, a partir do momento que nós temos um neocórtex mais desenvolvido que outros animais e que nós temos a opção da escolha, nós nos tornamos responsáveis pela nossa vida e pelas nossas atitudes e pelo que a gente quer ser ou pelo que a gente vai ser. E aí Então, não tem mais nada a hoje, ver com só o lado financeiro, porque as não, aí escolhas, não. aí as escolhas estão direcionadas, como eu até brinco, que às vezes a pessoa tem o mesmo valor de comprar um pão ou comprar um aipim, mas ela prefere comprar o pão. Exatamente, exatamente. Ou você sabe que precisa comer fruta e não come. Isso é uma escolha, entende? Ah, mas é que o doce é tão mais gostoso. Isso é o cérebro falando. Tá vendo? Isso é o que E é bom pro seu dominando. cérebro. É te dominando. É a mesma coisa que, sei lá, você desenvolve um vício em drogas, por exemplo. Pro cérebro, a cocaína é algo bom, porque ele superestimula neurônios dopaminérgicos. Ele te dá muito prazer quando você consome. Pro seu corpo é ruim. Agora, quem tem que escolher se isso é algo que vai encaixar na sua vida ou não é você. Se você acha que você não domina esse prazer tão intenso, então já se afasta, não chega perto disso. Se você acha que você domina e que você pode usar e que você se liberta a hora que você quer, sei lá, tenta a sorte, entende? Mas o prazer que o seu cérebro dá é algo como alguém que, sei lá, você tem um filho, esse seu filho, ele foi mal educado na escola e quando você chega em casa, você dá um chocolate para ele, você está recompensando ele por algo que ele não merecia, entendeu? É uma recompensa sem merecimento. E é isso que você está fornecendo para o seu cérebro. Quando ele acostuma com isso, ele para de enxergar recompensa menores em coisas que são mais importantes. Então, por exemplo, você já não tem mais prazer em caminhar num parque, você não tem mais prazer em tomar um banho de cachoeira, você não tem mais um prazer em andar de bicicleta, porque aquele prazer é tão pequeno, perto da sensação que ele já teve quando ele usou uma droga ou algo que é super estimulante, que aquilo já perde a graça, entendeu? Então, até você conseguir novamente dominar isso, é bem complicado, né? Então, por isso que alguns vícios, alguns hábitos viciantes, eles são tão difíceis de mudar, porque tem por trás uma relação emocional inconsciente, porque você não domina, e ela tá toda hora ali tentando você a todo momento, né? A gente sempre diz que alguns vícios não somem nunca. Por exemplo, o vício da bebida, né? Você vê os alcoólicos anônimos, que eles não podem nunca mais beber. Por quê? Porque eles sempre vão sentir vontade de beber. Ex-fumante sempre vai sentir vontade de fumar, porque o cérebro já conhece aquele prazer. E a forma como a gente lembra coisas ou esquece coisas está muito ligado à nossa relação emocional. Se eu te perguntar sobre um professor que você adorou na sua vida e você fecha os olhos, em 2 minutos você lembra alguém. E provavelmente você passou com esse professor, você teve sucesso com ele, ele te impulsionou para frente. Se eu te perguntar a mesma coisa, Rafa, lembra de alguém que você odeia ou que você não gosta? E você fecha o olho, você vai lembrar. Essa pessoa provavelmente fez um mal muito grande. Agora, se eu disser, Rafa, lembra qual foi a primeira pessoa que você viu hoje quando saiu na rua? Talvez você não lembre, porque você não teve relação emocional com essa pessoa, tá entendendo? Então o cérebro não registra elementos que não são relevantes. E ele faz isso para nos proteger.
É incrível, É porque incrível. até a filha a Thay Domingos, que é a filha de Edu Domingos, ela até perguntou aqui, né? Você trabalha com as emoções e a alimentação? Mas antes de você responder, eu queria falar sobre esse ponto de que a gente reage por conta das emoções, e isso é muito sério, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu sei que tem algumas coisas que eu preciso mudar na minha vida, Exatamente. mas ela não sabe como começar. Exatamente. Aí tem uma passagem da Bíblia que fala assim, ó, aonde está o teu coração, no caso as emoções, ali estará o Uhum. teu tesouro. Uhum. Porque quando o seu coração está ali, parece que não precisa existir mais nada. Você colocou o seu coração ali, colocou suas emoções naquela coisa, e todas as demais coisas já não tem mais sentido. Você não Claro, está dando claro. mais atenção. Claro. Não, e é por isso que a gente estimula as pessoas a buscarem o seu sonho, sabe? Então, por exemplo, sei lá, a Rafa hoje ela não tem opção, ela tem que trabalhar lá em algum lugar que ela não gosta, mas o que ela gosta? Ela gosta é de música, de cantar, e ela tem o dom do canto, ela sabe que tem, mas ela não consegue viver disso. Então, o que acontece? Você tem a opção de continuar indo atrás do seu sonho, mas obviamente ter que sobreviver de algo que não é o que te faz mais feliz. Então, o que a gente fala? Que uma vida plena é uma vida que você tenha recompensas sistemáticas. Qual é a recompensa sistemática? Você está naquele trabalho que você não gosta, mas você consegue enxergar ali o aprendizado que ele te traz. Você consegue enxergar ali relações de pessoas que te ensinam coisas. Você consegue enxergar ali que, apesar daquele esforço, você consegue, depois da sua aula, pagar o curso de canto que você queria. Então, o que mais prejudica as pessoas a alterar os seus hábitos, ou não alcançar o sucesso, ou conviver em uma vida pela qual elas não estão felizes ou não enxergam o futuro, é a falta de recompensa que elas mesmas se dão na busca do seu sucesso. Elas acham que aquele sucesso é algo tão intangível que elas não encontram recompensa. Então é muito difícil você seguir um caminho sem recompensa, só com dor, né? Que você não Então acredita assim, muitas vezes, né? entendeu? Então, assim, você tem que se recompensar. Sei lá, você está indo constantemente na academia, daqui a pouco você parece que não ganha nada com isso, que só se esforça, seu corpo dói. Mas daqui a pouco, sei lá, você está penteando o cabelo na frente do espelho e você vê, puxa, eu acho que eu perdi peso. Ou, puxa, eu acho que, pô, eu acho que tem um ombrinho aqui aparecendo. Isso é a sua recompensa, tá vendo? Você tá vendo que a constância vai trazendo essa mudança e você tem que ir percebendo essa mudança ao longo do seu caminho. Isso é que faz você alterar um hábito ou mudar um vício para uma virtude, né? Começar a colocar hábitos positivos na sua vida. E isso também acontece dentro das organizações. Você vê ali comportamentos disfuncionais. Se você vai ver a cultura organizacional, se você vai ver os estímulos que tem naquele ambiente, são estímulos tóxicos, né? Que fazem com que as pessoas reajam daquela forma. Então, você vê pessoas que entram super estimuladas e acabam se entristecendo lá dentro. Por quê? Porque os estímulos convergem a esse tipo de comportamento. O nosso corpo está sempre respondendo aos estímulos, sempre respondendo aos estímulos. Nós somos muito mais reativos do que proativos. Né? Nós somos mais proativos quando nós vemos propósito. Caso contrário, nós somos reativos. E a Thay colocou aqui, ó, a doença é consequência do desequilíbrio emocional? Algumas sim, né? O que a gente chama de psicossomáticas, e outras são somatopsíquicas. Né? As psicossomáticas são aquelas que você cria na sua mente e elas passam para o seu corpo, né? Sei lá, uma úlcera, uma coisa desse tipo, que você fica tão alucinado, tão ansioso a todo momento, que isso te cria uma úlcera, então ela é uma psicossomática. E a somatopsíquica é aquela doença que você tem, que ela pode ser tratável, mas você leva aquilo tão a ênfase, tão piora tanto a situação que você pira, né? Que você cria uma síndrome, um medo, algo que te prejudica também, né?
Ela colocou que foi uma afirmação. E uma das coisas que eu vejo muito hoje, Alexandre, é justamente essa visão organizacional. As empresas enxergarem que o profissional ele não precisa de ajuda emocional, ele precisa de ajuda técnica. E quando ele não entende que a área técnica sem a área emocional ela não funciona, porque é o ser integral. É claro. Se você não trabalha o lado psíquico do funcionário, não trabalha o lado emocional dele, ele talvez não consiga dar a produtividade que a pessoa precisa. Aí Então, eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Eu acho que uma pessoa com equilíbrio emocional, ela tem muito mais chance de desenvolver habilidades do que uma pessoa desequilibrada. Você tem muito mais problemas na empresa em relação às emoções, a caráter e personalidade que desenvolvimento de habilidades. Eu vejo muitas empresas que admitem as pessoas pelas suas habilidades e demitem pela sua personalidade ou pela sua relação emocional diante das outras pessoas que convivem. Eu já vi doutores dentro de empresa que tinham que trabalhar numa sala isolada porque não interagiam com outras pessoas. Então, quer dizer, se você consegue entender essa relação emocional e o impacto disso dentro da produtividade das pessoas, você consegue, inclusive, abrir portas para que essas relações se tornem mais saudáveis e que essas habilidades possam ser desenvolvidas com maior fluência. E qual pessoa tem o potencial portam isso porque tem aí uma relação emocional mais balizada e mais conturbada, né? Então tem... realmente entender que elas não surgem do nada, que elas precisam Exatamente. de estímulos. E mesmo que a pessoa venha de experiências ruins, como a gente falou também, você trouxe Claro. isso, existe um novo episódio, né? Existe um novo fato, uma nova situação. Que aí, com essa nova situação, a mente vai buscar os acontecimentos que ela já teve, com o repertório que ela já tem, né? Para poder tomar a nova decisão. Que muitas vezes, quando essa bagagem que essa pessoa tem, ela não é reconstruída, ou ela não é de fato colocada de uma forma positiva, vamos colocar assim, ou até ressignificada, é reforçado um comportamento. E aí, quando É. você fala sobre a recompensa, muitas vezes o empresário, ou funcionário, ou chefe, ou líder, a pessoa que está ali liderando, ela não sabe lidar com isso. E aí, em vez de ela dar punição, ela dá recompensa. É isso. É isso. Ou ela não tem regra para recompensa. Então, ou seja, quando não existe regra para recompensa, você estimula um tipo emocional que é a injustiça. Poxa, você trabalhou tanto quanto o outro e todo mundo ganha igual, entende? Então, assim, o que a gente vê muito é essa disfuncionalidade em matérias de recompensas também. É você recompensar quem não merece da mesma forma de quem trabalhou, né? Então, assim, os sistemas de medições, nesse caso, são bastante importantes quando você vai fazer recompensas dentro desse sentido, né? Principalmente quando balizam comportamentos de equipes, né? Então, feedbacks em fora de hora também, na frente dos outros, humilhação. Nossa, é um portfólio infinito e complexo de elementos emocionais que já estão ali enraizados e que perpassam de cultura em cultura, né, que vão se mantendo e tem que ser desconstruídos. Né? A organização, assim como o indivíduo, ela também tem virtudes e vícios. Né? Também existem nas organizações comportamentos danosos que têm que ser descaracterizados, né? E muitas vezes isso vem do próprio líder que te contrata. É muito louco isso, porque como é inconsciente, né? Ele faz muitas das coisas que ele não gostaria que as outras pessoas fizessem. Então eu já vi gestores dizerem assim: "Ah, eu posso chegar atrasado na reunião porque eu sou o chefe". Entende? Então assim, e eu disse exatamente porque você é o chefe que você não pode.
sabe? Então, assim, são comportamentos automáticos e que perpassam de geração em geração, muitas vezes, né? E eles têm o primeiro passo de você desconstruir um comportamento que é danoso para você, que não está te fazendo feliz, é você tomar consciência sobre isso. Isso que eu faço, sei lá, você começou a academia muitas vezes e você desiste sempre. Você sabe que isso não é bom. Ninguém precisa te falar. E você sofre com isso cada vez que você faz. Mas você ainda continua desistindo. Então você tem que entender o que está acontecendo que faz com que você desista de ir para a academia e que você precisa. E que isso já está criando impactos negativos no seu corpo, você já está sofrendo com isso, entende? Então, assim, aí nós temos que alinhar o útil ao agradável. Você tem que fazer uma rotina positiva, ou seja, talvez você tenha que substituir o seu horário do almoço pela academia, né? Então, assim, você já está na rua, você não precisa sair de casa, mas você aproveita o roteiro da sua viagem e pega uma academia que fica na rota da sua ida para casa, por exemplo. Então, você tem que estudar maneiras estratégicas para que você consiga conciliar isso e, a partir do momento, mostrar para o seu cérebro a recompensa que você está tendo e que justifica esse tipo de mudança de hábito. E o que é mais interessante é que e também se gerenciar para você mesmo não se boicotar. Porque às vezes, claro, já aconteceu comigo, eu gosto de contar das minhas experiências. claro, Então o que eu fazia? Eu criava todo o cenário para poder ter a rotina da academia, mas em compensação eu não queria mudar meus hábitos alimentares. claro, Então eu não conseguia ter essa recompensa de ver o claro, resultado. claro, Então, quando eu comecei a não ter, depois de um tempo, eu falei, não está fazendo sentido. Mas, na verdade, eu mesmo estava me enganando. claro, claro, Então, essa consciência também ela tem que surgir de uma forma integral, porque você precisa mudar, claro, claro. criar uma estratégia e manter essa estratégia. Não, e o que é mais interessante é que um hábito ele vai te levando ao outro, né? Ou seja, você vai na academia, você conhece pessoas diferentes lá, você pega dicas diferentes, aí em contrapartida, você começa a botar em xeque todo o esforço que você faz. Se você está se alimentando direito, você poderia se alimentar melhor. A partir do momento que você se alimenta melhor, você conhece novas experiências. Então, ou seja, a sua vida é uma árvore de possibilidades que a todo momento vão convergindo a caminhos que a sua escolha vai fazendo. E Se aí eu vou você voltar de não. novo para a emoção. Porque olha o que Exato. a emoção faz. Você termina a academia, o que dá vontade de fazer? Encontrar os amigos da Então, academia. E para onde é que você vai? então, Tomar açaí. Açaí é o quê? Altamente calórico. então. Você está fazendo o quê? Se enganando. E é bom, e é bom. Agora, por outro lado, Rafa, por outro lado, você pode dizer assim, ó, quinta-feira é o dia do açaí e eu vou tomar açaí como eu gosto na quinta-feira. Isso é recompensa, isso é merecimento porque você treinou a semana inteira, então você merece o seu açaí na quinta-feira. Tá entendendo a diferença? Aí agora você está se recompensando sobre o esforço que você já fez. Agora, aquele sentimento de culpa é quando você come o açaí e diz, poxa, eu não treinei nem um dia da semana e eu tô comendo açaí para quê? Entendeu? Então eu não podia estar fazendo isso. Agora, as recompensas é uma jogada que você mesmo está fazendo com lá o seu sistema límbico. Você está conversando com o seu sistema límbico, que diferente do reptiliano, que é aquele que cuida da sua estrutura de instintiva, de sobrevivência, o sistema límbico é uma via de mão dupla. Você consegue ativar e desativar, você consegue ter esse feedback, né? Você consegue saber através da sua relação emocional ou do seu sentimento o que é bom ou ruim. Só você sabe o que passa dentro da sua cabeça. Se quando você está comendo o seu açaí, você está comendo o seu açaí porque você está se recompensando, e a gente sabe que é muito melhor uma recompensa, ou você está se culpando naquele momento. Então, assim, não é deixar de fazer as coisas que te dão prazer, não é isso. Mas é trazer o prazer como uma recompensa. É como se você fosse uma pessoa e o seu cérebro fosse outra. Vocês estão sempre num equilíbrio, ele empurrando para cá e você empurrando para cá.
Então, ou seja, você cede um pouquinho, mas ele também tem que ceder, né? E assim é o ensinamento, é assim é. Porque, por exemplo, por que você estuda tanto? Porque você sente prazer no conhecimento. Você sabe que esse conhecimento te traz vantagens, e essa vantagem te traz possibilidades, e essa possibilidade te traz dinheiro. Esse dinheiro compra as coisas que você quer, te dá liberdade financeira, te dá autonomia, te dá independência. Olha quanta coisa você reconhece através da cadeia do estudo. Quando a pessoa não reconhece essa cadeia, qual a tendência? É não estudar. Por quê? Porque ela não enxerga a cadeia, entendeu? Ela não enxerga a relação emocional e o propósito por trás de uma ação. Então as pessoas desistem exatamente por isso, porque elas não conseguem enxergar a estratégia por trás de um esforço específico. Não é porque eu faço que você tem que fazer. Não. Se eu faço, é porque aquilo sustenta pontos de reconhecimento e merecimento que eu tenho. Né? Então, por exemplo, se eu pego a minha família e eu saio para jantar fora, é porque eu acabei de receber um dinheiro de uma turma que eu fechei por causa do conhecimento que eu tinha e porque eu fui escolhido. Então, quer dizer, todo aquele esforço que eu fiz antes, ele refletiu nesse ponto de prazer. Aí você acaba tendo prazer, o que? Estudando. Porque você acaba gostando e você já vincula automaticamente os pontos de merecimento dentro de uma tarefa que para muitas pessoas é uma tarefa árdua, né? Muito boa. É muito bom você ter essa clareza de o porquê, né? O propósito, ele traz essa visão mais simplificada e dá mais prazer na trajetória. O que, Exatamente. o que a mente quer é prazer, é facilidade, é Exatamente. simplificar, É é isso, trazer é isso. leveza. Se você vê burocracia, complicação, estresse, não quero. Não quero, exatamente. Exatamente. Para você ter uma ideia, até relacionamentos tóxicos te recompensam. Às vezes você vê uma amiga, um amigo num relacionamento tóxico, você diz, cara, sai dessa. Ou você está sofrendo e a pessoa não consegue enxergar, porque ela se recompensa daquilo em algum ponto. Então o cérebro vicia em determinados pontos. Aí quando essa pessoa sai, um ano depois ela diz, Rafa, eu realmente não sei o que eu estava passando, por que eu estava lá. Mas isso acontece a todo momento, numa organização que você tem uma relação tóxica que você não gosta. Mas por quê? Porque você não tem comparação, entende? Você não se permitiu dar essa comparação, E né? aí, Então, eu vou falar em relação a essa questão da comparação baseado em qualquer tipo de vício. claro, Porque se você não sabe comparar o que é não ter o vício e você ter o vício, toda vez que quando você tiver contato com aquilo, você vai querer aquilo. é claro, a sua opção vai ser aquela. E te baliza de conhecer e ter novas experiências também, entendeu? Porque na sua mente, aquela é a melhor experiência. Claro, É a claro, mais alta, claro, é como você falou da questão da bicicleta, é o nível mais alto de prazer. Então, para que eu vou me preocupar em buscar outro? claro, exatamente. Aí a sua vida vira uma zona de conforto de poucas opções. Aí você cresce e você vira um adulto sem opções, entendeu? Porque você não construiu opções, você viveu sempre a mesma experiência, entende? É muito louco isso. Ah. Por isso você tem que Não, entender de onde surge isso, para que você não entre claro, nisso. claro, Porque claro. Então, assim, o nosso cérebro, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Se você não souber lidar, se você não souber entender, por isso que eu acho tão bonito esse nosso campo, por isso que tudo que eu leio sobre isso me encanta, porque é importante conhecer como isso funciona, porque assim, a gente tem uma máquina muito poderosa, muito mais poderosa que o nosso próprio poder de decisão. Se não fosse assim, Rafa, não existiam pessoas com problemas financeiros que compram mais do que podem pagar, não existiam pessoas obesas no sentido que elas comem para ter prazer sobre relações emocionais que elas não têm, não existiam pessoas que tem medo de subir em palco ou falar em público. Não existiam problemas. Se o nosso cérebro fosse algo frágil, porque a gente fala para ele fazer, ele faria. Mas é ele que comanda. Se você deixar, é ele que comanda. Ele vai te manter num sistema instintivo de sobrevivência com o básico que você
precisa, até um tempo que você toma consciência que esse básico já não é o bom para você e você vê que toda a base você não construiu. Então você não pode mais se recompensar ou não dá mais tempo de você trazer recompensas que são realmente importantes porque você não construiu aquela trajetória enquanto você podia, entendeu? É complexo. É muito Não, complexo. É muito. porque quem assistir essa live depois vai achar que talvez ela não esteja passando por nada, que as emoções dela esteja travando ou impedindo ela de viver o melhor da vida dela. Mas talvez seja algo tão simples que a mente dela faz se transformar em um monstro. E sem ela Exatamente. perceber, ela está entrando nesse lugar que é como se fosse realmente um túnel e que ela não enxerga a realidade. Exatamente. Ela Exatamente. enxerga apenas uma parte do que a mente acreditou que é a verdade. Exatamente. E essa é E uma parte muito delicada, né? Em qualquer área. não, e ela é delicada e ela é vendida de uma forma muito irresponsável por muita gente, sabe? Muito simplista. Então, assim, eu condeno muito, assim, porque não é uma coisa fácil, né? Eu mesmo estou falando aqui, mas eu tenho muitas relações emocionais que eu deveria desconstruir e reconstruir a todo instante. Eu tenho que me policiar em relação a isso, sabe? Umas eu domino, outras eu não domino. Umas eu não consigo, outras tenho mais facilidade. Mas muitas vezes eu consigo saber o que está acontecendo quimicamente dentro do meu cérebro e eu tento desconstruir isso. Então, pode acontecer que eu possa ter mais facilidade que outras pessoas, exatamente porque eu conheço, mas não que eu não sinta, que eu não passo, que eu não tenha medo, entende? Então, por exemplo, sei lá, esses dias me convidaram para dar uma aula para uma multinacional em inglês, online, e eu fiquei com um pouco de medo, sim, porque era uma coisa diferente que eu ia fazer. Agora, isso foi sendo desconstruído pela experiência que eu já tenho de 20 anos que eu dou aula. Entende? Então, assim, para algumas pessoas isso seria impossível, porque elas nunca se permitiram ter essas experiências ou construir essa experiência para que esse medo consiga ser desconstruído de uma forma mais rápida, entende? Ou transformado em excitação, ou transformado em estímulo, ou transformado em motivação. Então, assim, se entender que é a base do que se chama de gestão emocional, né? Controle emocional, é você entender as suas emoções, né? E como elas te atrapalham ou como elas te impulsionam, né? E fazer com que até as que poderiam te atrapalhar, elas passem a te impulsionar. Claro, Porque exatamente. se algo te aprisiona. Aí você falou do elefante, eu só me lembrei, eu fiquei pensando no elefante preso na cadeira. É isso? Porque às vezes aquilo que pra gente, né, pro ser humano, ele enxerga como a morte, talvez seja a vida. É. Nós não sabemos. É. Mas a forma que a gente encara cada situação, ela vai ser de acordo com as experiências que a gente tem. Exatamente. Não, e isso é bom porque te traz a liberdade de consciência, entendeu? Ou seja, você fica muito mais liberto para se compreender, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho problema com ansiedade, por exemplo. Então, assim, quando eu começo a perceber que eu estou ficando ansioso, eu começo a perceber que eu tenho que tomar ações para desconstruir essa ansiedade. E como eu faço? Uma das coisas que eu faço é tocar o meu violãozinho. Então, ou seja, eu paro o que eu estou fazendo, porque eu não estou sendo produtivo, e pá, vou tocar o meu violão, vou sair da casinha, ou vou para academia, ou vou treinar, entendeu? Então, assim, quando você acaba conhecendo que você está com falta de uma dopamina, que você está com uma falta de uma adrenalina, você diz, olha, essa função aqui, ela vai me trazer esse neurotransmissor que eu estou precisando nesse momento. Porque a falta disso vai inevitavelmente te deprimir.
Então, quando você não entende... Isso também é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, porque assim, eu já tive alguns pacientes que chegavam dizendo que usavam doce. Quando Aham. sentia que estava deprimindo, comia algo que, né, um chocolate, um sorvete. E aí eu sempre trago esse exemplo porque a gente não pode curar uma dor com outra. Então, é o que eu digo, ou é merecimento, ou é uma bengala emocional. A bengala emocional é aquele vício que você substitui por outro, ou seja, você para de fumar e engorda, entendeu? Então, quer dizer, você trocou um problema por outro. Então, assim, isso resolve uma coisa, mas te traz outro problema, né? Então, assim, se você eventualmente tem lá uma caixinha de bombom, que você gosta de um chocolate, e aquilo te abastece, e sei lá, você tá ali, ó, hoje é o dia da família, vamos ver um filmezinho, vamos comer um chocolate, ok. Agora, se isso é um vício que você usa para não se deprimir, você tá arrumando um outro problema, e o seu cérebro tá te avisando, olha, né, eu tô te dando esse prazer em troca desse negócio. É isso mesmo que você quer e você está recompensando ele e ele está aprendendo com isso, entende? Então, Isso é muito assim, arriscado. esse é o grande perigo, né? Por isso das inconstâncias emocionais, né? Por isso que é algo complexo, entende? Entende, Rafa? Por isso que não é alguma coisa do tipo assim, ó, eu vou dar um curso e vai ser todo mundo feliz para sempre. Não. O meu curso de neurocomportamento, para você ter uma ideia, ele não ensina ninguém a ser diferente. Ele ensina como nós funcionamos. A decisão é sua, E entende? a pessoa, às vezes, se questiona porque ela se sente bem. Ela começa a Claro, se sentir bem. claro, Só que o tempo, assim como um vício ele vem com o tempo, um novo vício vem com o tempo também. claro. Ele é Então, abastecido, né? ele é abastecido. Então, a terapia, ela vem justamente para dar esse amadurecimento de um ponto de Exato. controle. A terapia, ela vem para te É. dar essa conscientização, te mostrar e te Isso. dar luz onde você não consegue enxergar ainda. Exatamente. O grande problema, e exatamente isso, o amadurecimento é a consciência. Quando você se torna consciente das coisas, você se torna mais maduro. A criança, ela não é madura, ela é imatura, porque o mundo dela tem pouquíssimos elementos que constroem esse mundo, entende? O mundo de uma criança ele é muito simples. Quanto mais complexo você percebe o mundo, ou seja, quanto mais estímulos você percebe do mundo, mais complexo ele se torna e mais você se torna consciente sobre as possibilidades que você tem em relação a esse mundo. Quando você é jovem, adolescente, você acha que pode mudar o mundo, até que você percebe que você pode mudar junto ao mundo, né? Ou você primeiro tem que mudar o seu mundo para que você enxergue o mundo onde estamos de uma maneira diferente, né? Que também é algo muito válido, né? Então, ou seja, às vezes você não consegue mudar o planeta, mas você consegue enxergar a forma como ele funciona e que também te ajuda muito, né? Então, muita coisa está dentro da gente, as respostas já estão dentro da gente, basta a gente ter a consciência e agir sobre isso. O que muitas pessoas não fazem, que a gente percebe, é não alterarem o seu comportamento a partir do momento que se tornam conscientes. Então, elas se tornam cúmplices de si. Então, elas vivem uma vida se culpando. Puxa, eu não fiz aquilo porque eu sei que eu poderia, eu desisti disso, mas eu sei que eu poderia. Então, ou seja, é a maturidade, mas com aquele sentimento de culpa, né? Você sabe que está errado e continua fazendo, né? E você sabia que quando a criança ela nasce e em um determinado momento ela toma consciência e o pai ou a mãe, de uma certa forma, até de uma forma negligente, ela acaba instruindo que algo é bom para facilitar a vida dela, da mãe, ou até um pai cria uma fobia na criança por não querer que ele faça daquele jeito ou daquela forma. Essas emoções elas vão se
estruturando, né, na mente daquela criança. E quando ela cresce, ela não ressignifica. Porque não é por passe de mágica. A hipnoterapia, ela vai trabalhar justamente essas histórias. Essas coisas que a criança viveu e que ela não conseguiu dar um novo sentido. E muitas vezes o que acontece nas emoções também está relacionado a isso. Por Claro. conta de mau ensinamento, né? Um ensinamento de uma forma negligente, acaba levando com que aquela criança não enxergue de fato o que é bom para ela. Aí entra no que você falou. Mesmo depois ela com a consciência, por exemplo, do doce, porque muitos pais e muitas mães acabam falando, não, mas é só um docinho, é só um chocolatinho, porque não tem um leite, não tem um não sei o quê, vamos dar o suquinho, que suque. E aí acaba que essa criança, quando ela cresce, ela não sabe lidar com isso. É claro. E mesmo que ela tenha um conhecimento teórico de que comer doce, comer fora do horário, é algo que vai gerar resultados não tão positivos quanto ela gostaria, essas emoções, essas situações, esse comportamento, ele precisa ser realmente gerenciado. E aí a pessoa precisa ter um passo a passo para que ela venha tomar consciência e mudar comportamento. É por isso que é complexo. Na parede da casa, avisos. É por isso que é complexo. Exatamente, exatamente. E o que eu posso dizer é que 95% do nosso comportamento é subconsciente. São coisas que estão armazenadas lá e que automaticamente o nosso cérebro já processa e já te sugere tomar decisões específicas. E a gente concorda com a grande maioria delas, com a grande maioria. Poucas vezes você para racionalizar sobre algo, porque isso te consome muita energia. A gente racionaliza em coisas que são realmente importantes. Para você ter uma ideia, depois que você aprende a dirigir, você já não racionaliza mais o processo de dirigir. Você já faz aquilo de forma automática, tanto que você faz aquilo conversando, ouvindo música. Às vezes eu te pergunto aqui, qual é a marcha que você tá? Talvez você não saiba, porque aquilo é tão automático que você já deixou isso para uma parte do cérebro que gerencia sozinha. Imagina se dirigir você faz isso, imagina para o resto da sua vida. Né? Então, assim, nós somos o resultado de tudo que está lá naquele subconsciente. Então, ou seja, na minha visão, não existe uma pessoa normal. O que é o normal? O normal é uma pessoa que tem comportamentos similares à grande maioria das pessoas. Simplesmente isso. Mas, sei lá, se você pode ter um comportamento específico e eu posso dizer, a Rafa não é normal. Não, ela é, sabe? Mas dentro da sua normalidade. Né? Então, assim, o que é patológico? Patológico é quando um comportamento que você tem te faz mal, te leva para trás, te traz insucesso, te traz tristeza, ou traz tristeza e prejudica pessoas que estão perto de você. Aí você tem que tratar, aí você tem que ir num especialista que consiga desconstruir isso, sabe? E aí que o bicho pega, claro, né? Porque pode descobrir um trauma que você teve quando você tinha 5 anos de idade, que te aconteceu, e tá lá, e flui, entende? Outras E aí tem construções que ter são mais menos. cuidado ainda. E aí tem Exatamente, que ter mais cuidado ainda, porque se é um trauma, e se a pessoa não souber tratar, algo que estava lá esquecido pode vir à tona, e se não for naquele momento, né, dado um novo significado, pode ser que aquilo que era apenas uma pessoa que não sabia o que se alimentar, agora pode ser uma pessoa que tem compulsão por alimentos. Entendeu? E ela não sabe, e não consegue tirar isso da sua vida, sabe? Então, Aí, assim, aí, Alexandre, vão ter pessoas que vão falar assim, pô, só com uma conversa isso pode acontecer? não, claro que não. É o que eu digo, isso não é simples, sabe? Isso é conversas diárias, isso é rotina,
isso é atenção, isso é aviso nas paredes, como você disse, isso é uma experiências novas, isso é recompensa, sabe? É muito difícil você alterar isso. Por isso que quanto mais você deixa isso tomar conta de você, mais forte fica esse desprendimento, sabe? Então, por isso que essa consciência é importante, principalmente a consciência e a humildade de que nós não somos perfeitos, de que nós temos relações emocionais que devem ser constantemente tratadas, sabe? E que você tem a escolha sobre o comportamento que você tem e a sua vida é o resultado dessas escolhas. Então, assim, o ano que vem vai chegar, daqui a 5 anos vai chegar, daqui a 10 anos vai chegar, e o que você quer estar fazendo daqui a 10 anos? Onde você quer estar? Né? Ah, eu quero ser reconhecida como uma professora da universidade. O que você está fazendo para que isso aconteça? Então, assim, não vai acontecer, entendeu? Porque você não está fazendo o, o que tem que fazer, entendeu? É assim, é, não posso dizer que é simples, mas existe uma lógica por trás da nossa biologia, né? Existem condições, né? Existem escolhas. Cada escolha que você faz abre novas árvores de possibilidades. Cada escolha que você não faz, fecham-se árvores de possibilidades. As possibilidades que você tinha com 5 anos de idade já são diferentes do que você tinha com 25, que você tinha com 30, né? Então, o tempo hoje, na minha visão, é o que a gente tem de mais importante na nossa vida. E, infelizmente, eu vejo tanta gente jogando fora o seu tempo, sabe? Isso é muito triste. Verdade. Olha, eu É queria que a minha verdade. mãe se sentisse orgulhosa de mim, respeita minhas decisões, aceitarem. Então, isso tem aí um comportamento, tem aí relações emocionais por trás disso, né? Tem elementos, tem muitos porquês por trás disso. Por que que você precisa que a sua mãe se orgulhe de ti? Como é que você sabe que ela não se orgulha de ti? Né? Então, assim, são muitas coisas, né, que tem que se refletir sobre essas relações emocionais que a gente tem, né? Então, não é complexo. Quer dizer, não é simples, é complexo. São várias variáveis que devem ser analisadas e não necessariamente acontece de um dia, né? Às vezes a pessoa Não, passa não. vários períodos buscando. E engraçado que uma vez eu atendi uma pessoa e ela falou isso pra mim. Ela falou: Rafa, você falou uma coisa que eu me libertei, que eu já tinha ido várias vezes pra psicóloga e nada, ela nunca falou. Aí eu fiquei pensando, talvez ela tenha falado e você não tenha ouvido. Claro, claro, Porque isso acontece muito. Às vezes a nossa mente está tão distraída com o que a gente quer ouvir que a gente não percebe o que o outro fala. Em um claro, claro, determinado momento, a ficha cai. claro. Exatamente isso, porque você tem que estar pronto para ouvir também. Então, assim, você vai explicar para uma criança na terceira série da escola que ela tem que estudar matemática, porque mais tarde, quando ela for engenheira, ela vai construir uma ponte e vai precisar de matemática, ela não sabe nem que um engenheiro constrói ponte, ela não sabe nada disso. Você está usando modelos mentais que são teus e ela não está entendendo nada que você está dizendo, ou seja, não adiantou nada aquilo. Então, assim, tudo é uma questão de momento, né? A menina perguntou que ansiedade e preocupação não é bom. É bom, é bom sim. A ansiedade faz parte da gente, preocupação faz parte da gente. É a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela ansiedade que você dá conta, que a gente chama de eu-estresse. E o de-estresse é aquele estresse negativo, que você não dá conta. Ou seja, quando você fica em burnout, o que acontece? Muitos desafios que você tem que você já não está dando conta, então você surta, pronto. Mas ansiedade é algo bom. Uma pessoa completamente sem ansiedade é uma pessoa completamente estática, que não sai do lugar.
Isso E uma também pessoa sempre acontece sem para as coisas preocupação. positivas também. É claro, é Porque às vezes a pessoa claro, fala assim, eu sou muito positiva, até quanto? é claro, é claro, Porque tem pessoas que estão tão positivas que já estão vivendo uma positividade tóxica. Tá passando é fome, tá dizendo que tá claro, tudo bem, não tá tudo bem. é claro. São pessoas que aceitam tudo, que também tá errado. Então, Exatamente, tem que observar realmente o que está por trás da emoção, o que está por trás desse comportamento, para poder você também conseguir exatamente, gerir ele. exatamente. Alexandre, eu estou muito feliz com a nossa live, maravilha. Um tema que Ficou você bacana. sabe que eu amo e que Sim, se sim. deixar eu vou levar até amanhã de manhã. Tá, mas a gente vai ter outras oportunidades aí. Eu acho que valeu a pena, a gente conseguiu trazer algumas coisas bem legais. E é sempre bom, né, Rafa, estar com você aí. Você é uma pessoa que estuda essa área. Eu li teu artigo lá também, achei muito bacana. A gente já conversou sobre o teu artigo também, né? Ficou muito bacana. Muito legal. Essa live me perguntaram, várias pessoas perguntaram se ia deixar gravada. Vou deixar gravada, porque eu acredito muito que conhecimento só é bom quando ele é compartilhado. Se a gente Verdade. aprende, se a gente, algum momento a gente se conectou com alguém que sabe algo bacana, entende de algo que pode agregar, eu acho que a gente deve, né? Não precisa, não, a gente deve, é um dever nosso passar. Acho que o que falta hoje, muitas vezes, é a gente pensar um pouco no outro, né? Dar um olhar para o outro. E quando a gente É, faz essas lives aqui, o maior objetivo é esse olhar. Que a gente não faça, não coloque só o olhar profissional, mas o olhar também para a sociedade num todo. De poder contribuir, agregar valor. é isso aí. Depois eu vou baixar esse vídeo e vou colocar lá no meu canal no YouTube também, para deixar pro pessoal assistir. Depois eu te mando o link também. Aí Pronto. você envia pro pessoal também. Quem não segue o Alexandre, segue o Alexandre. Quem não me segue, me segue. Tenho certeza que vocês vão gostar do nosso conteúdo, que a gente está sempre falando sobre as emoções, sobre a mentalidade, comportamento. É um assunto que é de grande valor. É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos, então. E Rafa, até a próxima, né? Gratidão. Até a próxima, Valeu. com certeza. Obrigado, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, gente.